senhores, senhoras passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, não mereço a atenção de vós outros, mas a palavra de Deus requer toda a nossa atenção. Por favor, não me tenha entre vocês como taxativo, hora dessa pela tarde, mas como anunciante da palavra de Deus. Eu sei que alguém pode até indagar no pensamento, dizer por que está com o celular na mão. É porque eu gravo para o YouTube, eu tenho um canal lá que Deus tem me presenteado. E agradeço a Deus por Ele ter concedido esta bênção. E se alguém aqui sentir de Deus, depois quiser se inscrever lá, Pastor Marcelo Silva, lá no YouTube, eu agradeço, para a glória de Deus, nosso Senhor. Tem muitos trabalhos gravados, não só dentro do ônibus, como também em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, nas praças, no centro da cidade, no Derby, Praça do Diário, Antigo Diário de Pernambuco, Alto da Sé, Quatro Cantos, Abreu Lima, área de Paulista, também tem área de Olinda, área de Abreu Lima, vários lugares. Tem também Lago da Encruzilhada, aqui em Bibiribe. Então, meus queridos, a Bíblia diz quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra, João 8, versículo 47. Jesus, ele disse, ide por todo o mundo e anuncie o evangelho a toda criatura, e aqui está cheio. Está lá em Marcos 16 e o versículo 15. A Bíblia também diz quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra, João 8 e versículo 47. Meus amados, a Bíblia é uma carta poderosa de Deus. E quando se trata da Escritura Sagrada, breve Jesus, ele vai raiar nas nuvens com poder e glória. E ele vai levar a igreja da terra. Essa é a primeira glória da eternidade. Feliz daquele cujo nome está escrito no livro da vida. Está lá no livro da Revelação, Apocalipse. No capítulo 20, e o versículo 11 ao versículo 15. Eis que vejo um grande trono branco, e o que está sentado sobre ele, de cuja presença foge a terra e os céus, e não se encontra lugar para se esconder. E eu vejo grandes e pequenos. Quando se trata de grandes e pequenos na Bíblia, quer dizer, doutores, desembargadores, delegado federal e estadual, promotores, advogados, ou seja, pessoas do alto naipe. É tratado na Bíblia de grandes. Quando se trata de pequenos, quer dizer pessoas leigas, analfabetos, pessoas neófitas, que não têm cultura, que não têm o conhecimento pleno, que têm o QI muito baixo. É tratado na Bíblia de pequenos, porque a Bíblia não diz assim, ah, fulano, ele tem um doutorado, ah, fulano, ele é analfabeto. Não, a Bíblia não trata desta forma. Ela chama de grandes e pequenos. Eis que vejo grandes e pequenos, e cada um foi julgado segundo está escrito naquele livro. E ele disse, eu vejo ainda outro livro. Este é o livro da vida, no singular. E ele disse, ai daqueles cujo nome não está escrito no livro da vida, eu vi ser lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Diz a Bíblia Sagrada, quando Deus revelou a João na ilha de Patmos. A Bíblia diz, eu vi, João disse, eu vi, quando o inferno devolveu os mortos, e também o mar. Quando se trata de mar, não é mar com acento no ar, de maldade não, nem mal com U ou mal com L, também não. Está dizendo mar com R, mar salgado. Eu vi quando o mar devolveu os mortos, e cada um foi julgado segundo o que praticou na terra. Quem matou, quem roubou, quem estrupou, quem deu no pai, quem deu na mãe, quem andou em uma vida regalada de pecado, quem andou em uma vida impura e não se arrependeram. Eu vi que eles foram lançados no lago de fogo e enxofre, e lá somente ranger de dente, lamentação e pranto, disse João, usado pelo Espírito de Deus, nosso Senhor. Portanto, temos livre-arbítrio, temos escolha. Alguém perguntou, eu nunca vi Deus, eu nunca apertei a mão de Deus, como eu posso acreditar que Deus existe? E eu falei para aquele cidadão, tu pode olhar para o sol,
a olho nu, sem ser colenta, especial de contato, ao meio-dia, ele disse não, que vai me cegar os olhos. Eu disse, muito bem, se tu não pode ver uma criatura criada pelo Criador, pelo menos por 60 segundos, um minuto, como tu pode apertar a mão do Criador, que é mais do que o sol, que é mais do que o fogo? Ele calou-se. Deus existe, Deus julga, Deus é, Deus manda, Deus pode, Deus é fiel, Deus é juiz, Deus é advogado, é médico por excelência, Deus, ele é Senhor, Deus, ele é puro, Deus, ele é santo, Deus, ele é justo, Deus, ele é eterno, Deus, ele é longânimo, Deus, ele é saúde, Deus, ele é salvação, Deus, ele é multiplicação, Deus é consolo, Deus é vida eterna, Deus é paz, Deus é esperança, Deus é justo e não deve justiça, Deus, ele é o Kyrios absoluto, Deus, ele é o rei do cosmos, ele é o guardião do universo, ele é o nosso guia, é o nosso protetor, ele é soberano, ele é o pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ele é o pescador da Galileia, ele é o Galileu, é o Nazareno, é o Yeshua, é o Hamashia, é o Menecherege, ele é o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que ele é o Kiba, Deus forte, Medaberele, Deus que fala, Shimael, Deus que tudo é, ele é Emanuel, Deus no homem, a Bíblia diz que ele é Eli Malehamimi, o Deus cheio de misericórdia, ele é o Vá em hebraico, o alto existente que se revela no meio do seu povo, ele é o Vá Miskidaski, é o Vá Nissi, o seu que é a nossa bandeira, é o Vá Jiré, o Senhor da prosperidade, da provisão, ele é Deus no fogo, é Deus na água, é Deus no ouro, é Deus na prata, ele é Deus aqui, é Deus no coração de quem dá lugar a ele, é Deus em São Paulo, é Deus entre os querubins, entre os anjos e arcanjos, é Deus na harmonia, no oxigênio, no hidrogênio, na fonte das águas, ele é Deus entre os animais, ele é Deus entre as orquídeas, mais de 3.000 espécies, é Deus entre os manguezais, entre a raiz entrançada, entre os aratus e os gaiamuns, ele é Deus para libertar, é Deus para salvar, ele é Deus para multiplicar o que você tem, ele é o Senhor de toda a glória. Deus não é fraco, Deus é forte, Deus não empata, nem perde uma batalha, ele entra e quando ele entra é para rachar o crânio de Satanás. Deus é o Senhor da glória, e quando ele dá uma ordem, cai por terra toda a condenação de demônio. Quando Deus dá uma ordem, não tem feiticismo. Quando Deus dá uma ordem, não tem palavra negativa. Quando Deus dá uma ordem, não tem vermelha, vela vermelha nem preta. Quando Deus dá uma ordem, não tem arma de fogo. Quando Deus dá uma ordem, cai por terra toda a área satânica do inferno. Quando Deus dá uma ordem. Ele bra, hai, horio, camacho. Decorumio, adekai, ayoisuikiha. Kamaka kuiko, hai, timie. Dareu caminho, ramakaitio. Quando Deus ordena, o inferno treme na sua base. Quando Deus dá uma ordem, a alma é liberta, é transformada, é redimida no sangue de Cristo, nosso Senhor. Deus não recebe ordem, mas Ele dá ordem. E Ele diz, operando eu, quem impedirá? 43:13 da minha palavra, em Isaías, diz o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois invalidará? 14:27 de Isaías. Ele diz, assim como a chuva desce do céu e ela bate na terra, e antes ela vai para dar prosperidade à vegetação, para que haja pão para o povo, assim a palavra que desce da minha boca não volta para mim vazia, antes me apraz naquilo que eu determino. 55:11 da minha palavra, em Isaías, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz aqui, na tarde deste dia, toda ferramenta
preparada contra os meus escolhidos, cai por terra. 54:17 da minha palavra, Isaías. 54:16 de Isaías, ele diz: eu formei o ferreiro, eu formei o ferro e o assolador para esmiuçar o ferro e acabar com o ferreiro quando esse está empolgado na terra, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz: não será adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que eu falo, eu cumprirei. Está na minha palavra, Ezequiel 12:28. Ele diz: não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha. 23:29 de Jeremias. Por acaso eu falaria e não confirmaria este negócio? Ou eu diria e não efetuaria? Não está na minha palavra em Números 23 e o verso 19? Quem é aquele que diz e assim acontece? Lamentação, Jeremias 3:37, a parte A. Ele diz: porque a minha palavra tem poder. Qual é o homem que dá a Deus o que o Senhor faz? Eclesiastes na minha palavra 8 e o verso 4. O que Deus fala, Ele cumpre. Quando Ele quer salvar alguém, Ele salva, Ele liberta, Ele arranca das drogas. Quando Ele determina na vida de alguém, não adianta a morte se andar. Pense num ser que venceu a morte. Vocês sabiam? Está lá em Mateus, Ele disse: eu tenho o poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. Aí alguém olhou e disse: quem é este? Tem o poder de dar a vida e tomar de volta? Quem é que pode fazer isso, não Deus? Jesus disse: eu tenho um poder. E tem uma coisa, a Bíblia diz lá em Mateus, tá? Você pode ler lá, Mateus 27 e o versículo 63 em diante. A Bíblia diz que chegou o sumo sacerdote Caifás com os demais, chegou até a presença de Pilatos. Pilatos, lembra-te que aquele enganador, chamando Jesus de enganador, ele disse que ia dar a vida e ao terceiro dia tomar de volta, ia ressuscitar dos mortos. Manda que a gente guarde o sepulcro. A gente vai guardar o sepulcro dele, bota uma guarda lá, para que os discípulos dele não venham de noite, roube o corpo e dizer que ele ressuscitou. E o caso pode se tornar pior se alguém disser que ele ressuscitou. Aí a Bíblia diz que Pilatos disse: tende a guarda, fique tranquilo. Tá aí o anel, leve 16 soldados, 8 ficam à noite e 8 no decorrer do dia, para guardar o sepulcro, que só tinha uma entrada, e a pedra era 2 toneladas. Pode ler a Bíblia, viu? 2 toneladas. E a pedra era redonda, e eles movimentavam ela com a alavanca, que era uma estronca. E era 4, 5 homens para mover aquela pedra de 2 toneladas. Ele disse: guarde. Pegaram, guardaram lá 8 soldados de dia e 8 de noite. Pegaram, colocaram betume, que era uma espécie de cal, que hoje é o cimento. Selaram a pedra, calafetaram a pedra, meteram massa nela e com o anel de Pilatos do governador, olha, selaram ela todinha. Ou seja, se alguém quebrar o lacre, a gente vai saber. Tá lá, olha, 8 soldados de dia, armados diante da arapuca lá, tá lá. Quando chegava aquela hora da noite, pegava aqueles 8 soldados, saía, vinha os outros 8, entravam no lugar dele, para guardar a noite. Diz a Bíblia que no terceiro dia, desceu 2 anjos do céu, deu um sopro naquela pedra, a pedra foi removida e caiu. Ele sentou-se em cima da pedra depois que ela caiu, e os soldados ficaram como mortos. Diz a Bíblia que o raio desceu do céu, foi tão forte, através dos anjos, que abalou a terra. Corpo de santo ressurgiu, e foram vistos aqueles que morreram alguns anos passados, que temia Deus, ressuscitou para subir a glória de Deus com Cristo. E diz a Bíblia que naquele momento os soldados caíram como mortos, atônitos, correram e foram dizer ao sacerdote:
disse, olha, desceu 2 varões de branco, e a pedra foi arrancada, e aquela luz do céu, como um relâmpago, e a gente viu quando o morto ressuscitou, Jesus de Nazaré, ele saiu com o corpo em glória. O sumo sacerdote covarde, presunçoso e arrogante, ele disse, não, vai e mente ao povo, diz que os discípulos vieram e arrancaram o corpo e levaram. Vocês vão mentir, e diz a Bíblia que aquele sacerdote pagou uma quantia, aqueles 8 soldados para eles mentirem. Mais tarde a Bíblia vai dizer que alguns soldados enlouqueceram, perderam o QI, porque eles viram a glória de Deus e mentiram para os homens, ocultando a verdade, ficaram loucos. Perderam o raciocínio, o equilíbrio mental, porque viram a verdade, Paulo, e ocultaram a verdade. Aí diz a Bíblia, Jesus agora, quando Maria Madalena e as outras vieram, naquela manhã, diz a Bíblia do primeiro dia, estava lá os 2 varões, eu sei o que aconteceu aqui. O anjo disse, mulher, não chore, vai adiante do povo para Jerusalém, vai e diz aos teus irmãos que aquele que vocês vieram ver já ressuscitou, como ele havia dito a vocês. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele tem o poder sobre a morte. A morte não atingiu a ele. E a Bíblia diz que elas foram para Galileia e contaram. Quando chegou lá, os discípulos ficaram atônitos e disseram, isso é verdade? Aí Jesus, quando apareceu entre eles, e disse, incrédulos, homens de pouca fé, tu, Tomé, vem e toca em mim. Olha aqui a marca na minha mão da ferida por causa de vocês, o amor que eu tenho a vocês. Olha aqui do meu lado o furo da lança. Olha os meus pés, olha as marcas do escravo na minha testa. Eu não disse a vocês que eu ia ressuscitar. Eu não disse a vocês que a morte não tem poder sobre mim, mas eu tenho sobre ela. Jesus disse, tentaram me matar com a cruz. Lá eu carregando não conseguiu. Deram mais de 40 chicotadas em mim que os algozes se cansaram. Caíram para lá. Eu não morri. Empurraram uma lança nas minhas costelas. Eu não morri. Botaram uma coroa de espinho. Eu não morri. Me esbofetearam. Eu não morri. Me botaram na cruz. Quando o impacto bateu no solo, rasgou o meio da minha mão. Eu também não morri. E a morte longe, somente me olhando, porque ela sabe que não pode comigo. Mas na hora da 7ª palavra eu disse a meu pai, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Eu entreguei ao meu pai na hora que eu quis. Não foi vocês que me mataram, nem tampouco a morte, que de longe me ficou olhando. Eu entreguei na 7ª palavra, na tua mão entrego o meu espírito. Então eu expirei e subi a glória. E eu estou aqui, estou vivo, porque eu fui morto, porque eu quis dar a minha vida. E eu não dei a minha vida à morte, nem a vocês, mas ao meu Pai. Eu disse, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. E vocês viram que houve terremoto. Vocês viram que o sol não deu a luz. Corpo de santo ressurgiu quando eu bradei na cruz. E o véu rasgou-se de alto a baixo. Jesus estava dizendo, eu sou o Senhor da glória. A morte não é nada para mim. A morte bate continência quando me vê. A morte teme na face quando ela me vê. A morte não é nada. O homem logo ele teme a morte, porque o homem sabe, se morrer em pecado, para onde é que ele vai? Outro na ignorância diz assim, depois que eu morrer, acabou-se. Outro diz, olha, eu vou descansar depois da morte. Mentira! Jesus disse, depois da morte segue ao juízo. E se morrer em pecado, não vai, olha, tá deitado tranquilo não. Jesus disse, o lugar para onde vai quem morre em pecado, se não se arrepender, é gemido, é dor, lamentação e pranto. É Tártaro, Geena, Seol,
profundeza do abismo, sepultura ou inferno, que é a mesma coisa, traduzido no português. Mas Jesus disse, aquele que entregar a sua vida para mim, confessando diante dos homens, como está em Romanos 10:9, com o coração se crê, mas com a boca faz confissão para a vida eterna, então eu darei vida eterna a vocês. Não tema o futuro, porque eu estarei com vocês e vocês comigo, se vocês temerem o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aqueles que partirem desta vida sem a minha personalidade, sem o meu caráter, é sofrimento, é lamentação e pranto. Leia a Bíblia. Leia a Escritura. Não deixe ninguém enganar vocês. Leia a Bíblia. Jesus disse, conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8:32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, artigo definido. Ninguém vai chegar lá no céu, senão através de mim. Eu sou a bússola eterna. Eu sou o passaporte de vocês para o céu. Agora, se vocês querem ir para a escuridão eterna, lago de fogo e enxofre, permaneça mentindo, permaneça errando, pecando, furtando, numa vida de pecado, na traição, na soberba, na ganância, na inveja, permaneça enganando ao outro, tomando quanto tem, traindo. Aí naquele dia vai levar martelo, é marreta, lago de fogo e enxofre. Escolham. Eu dei livre-arbítrio a vocês. Querem fazer o bem ou o mal? A escolha é de vocês. Eu não obrigo ninguém. Deus está dizendo, eu não boto a faca no pescoço de ninguém. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, esse é o seu momento. Meus amados, aqueles que estão do outro lado, os internautas, São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, estou dentro do ônibus aqui, está super lotado, Alta Conquista, esse vem da área de Bibiribe, aqui é bairro de Olinda, no Pernambuco. Os que estão no outro lado, em outras capitais, que estão no Paraguai, que têm seguido este canal, Pastor Marcelo Silva, para a glória de Deus no YouTube. Já quero aqui mandar um abraço para vocês e não esqueça de compartilhar. Essa obra tem crescido, agradeço a Deus e a vós outros. Então, meus queridos, não esqueça que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Artigo definido. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João 14, verso 6. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Tem pessoas aqui que me conhecem já há 29 anos pregando dentro dos ônibus. Conhece muito antes de eu ser evangélico. Mas dentro do ônibus é 29 anos, é 29 dias. Minha mocidade foi todinha falando de Jesus, o Criador. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu estou na casa dos 56 anos de idade. E agradeço a Deus. Minha mocidade foi toda dizendo que Jesus é bom. Dentro dos ônibus, nas praças, em hospitais, dentro de presídio, em esquina de rua. Se alguém quer entregar a vida para Cristo, este é o seu momento. Essa é a tua história em Cristo. Jesus, Ele ama a cada um de vocês. Tem obra excelente em cada vida. Não esqueça, se alguém aqui sentir de Deus, lá no YouTube, Pastor Marcelo Silva, eu agradeço. Deixar um comentário, seja ele positivo ou negativo, não se aferrei não. Eu sei que tudo que vem é construtivo. Que Deus, Ele continue vai descer. abençoando a cada um de vocês. Não esqueça que está bem pertinho do arrebatamento da igreja. Sinal verde continua para a natureza. Vem coisas horrendas. O que vai vir aí não é fácil. A humanidade vai ser apertada de uma forma tão grande por causa da maldade que circula a terra. O ser humano só pensa em si. Lembre-se de uma coisa. Jesus disse, aonde está aí? O teu tesouro está o teu coração. Se o teu tesouro está nessa terra, então você vai ficar preso a ela.
E tudo vai ficar. Mas se teu coração está em Deus, então a tua morada é lá. Jesus disse, não adianta juntar tesouro aqui na terra. Aqui é traça, o ferrugem corrói, o ladrão mina, rouba. Lá no céu não. Quem ajunta tesouro lá traça, o cupim, nada. Nem o ladrão não rouba. Que Deus abençoe, agradeço o amor de vocês, o carinho e a vossa compreensão. Leiam a Bíblia. Se alguém quer ser uma nova criatura, este é o seu momento. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, foi no ano de 95. Pensa numa coisa boa. Não tem nada melhor. Quando eu digo não há nada melhor, é ser crente em Cristo de verdade. Não é ser crente, sabe, numa religião. Ser crente numa batista, numa presbiteriana, numa Deus é Amor, numa Brasil para Cristo, numa Assembleia Recife, Abreu Lima, não. Não é ser crente em título, não. É ser crente em Deus. Agora você vai procurar uma congregação para você congregar, é óbvio. Mas contanto que o seu coração esteja em Deus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, agradeço em nome de Jesus, o Eterno. Deus abençoe em nome de Jesus. E quer deixar para a meditação de cada um de vocês, está lá em Malaquias 3:6, Deus dizendo, porque eu, Senhor, não mudo. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e será eternamente fiel. Deus abençoe a todos, um forte abraço. E amanhã terá mais.